caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, nós estamos na lição de número 6 e nós estamos vendo esta revista, né, que tem como tema o comportamento do crente. Estamos estudando ética e hoje nós vamos ver vencendo com o bem. E vamos começar, né? O nosso versículo-chave está lá em Romanos 12, 17. E lá diz o seguinte: não torneis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É interessante que aqui aparece o verbo esforçar. E quando a gente fala pra gente esforço, né, exige algo mais. Muitas vezes é você refazer, é você dar um tempo, é você tentar de novo, tentar uma, tentar duas, tentar três. E é interessante que aparece isso aqui, esforçai-vos. Não é uma tarefa fácil, mas Jesus, e aqui em Romanos, né, o escritor está falando o seguinte: isso é o que o cristão deve fazer. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Nem que seja isso uma tarefa extremamente difícil. E aqui nós vamos começar então, voltando lá no sermão da montanha, lá em Mateus 5, né? Jesus, com aquela multidão que o seguia, e por onde ele ia, sempre tinha muitas pessoas querendo aprender, querendo receber alguma coisa, alguma bênção, alguma graça, né? E aqui, no Sermão da Montanha, Jesus fala para aquelas pessoas que estão seguindo o seguinte: olha, se vocês querem ser felizes, façam algumas coisas. Tomem para o seu dia a dia algumas coisas. Porque na realidade a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Se vocês querem ser felizes, façam o seguinte, né? A questão do pobre de espírito. Bem-aventurados são as pessoas que são pobres de espírito. Esses são felizes. Quem são os felizes? Os que choram. Quem são os felizes? Os mansos. Quem são os felizes? Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. E logo na sequência, Jesus está ensinando várias outras coisas para essa multidão. E lá nos versículos 38 e 39, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então Jesus fala aqui o seguinte: para vocês viver bem, com certeza vocês vão passar por essas situações na sua vida, né? Vocês vão passar por, inclusive, por perseguição, por injustiça, mas faça o bem. Ofereça a outra face. E isso vai ser bom para a sua vida. E quando a gente vê essa questão da vingança na Bíblia e no nosso dia a dia, é interessante o seguinte: quando Diná foi estuprada, é interessante que os irmãos, quando ficam sabendo da situação, eles, né, aquele mal contamina toda aquela família. Eles vão lá
e fazem a justiça. Ele mata todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Então a gente vai ver o seguinte, que não foi só um contra um, mas um contra todos aqueles que estavam relacionando com aquele que tinha cometido o delito. Nos tempos atuais, a gente vê nas guerras, né? A guerra, normalmente, rumores de guerras, um vai lá, joga uma bomba. Muitas vezes, a reação, não é só lançar uma outra bomba, né? Não é só ação e reação. Mas, o que a gente vai ver é o seguinte, onde lançou aquela bomba, todas aquelas pessoas que estão relacionadas, elas também são o quê? São tomadas por aquele sentimento. Aquilo vai enraizando, aquilo vai alastrando, aquilo vai contaminando, que é o que a gente vê nos dias atuais, né? A gente vê Rússia e Ucrânia, que são esses países que estão nesse conflito. Todos nós estamos longe, nós sentimos as consequências e, querendo ou não, nós tomamos partido de uma situação, né? Nós sempre estamos do lado de alguém, mesmo que muitas vezes a gente esteja longe do fato. E aí Jesus diz o seguinte, pagando o mal com o bem. Não revidem, não deem o troco. Isso não é para vocês. Isso não é para vocês fazerem, né? A vingança, na realidade, não pertence a vocês. E lá em Lucas 23, versículos 33 e 34, a gente percebe Jesus ali nos seus momentos finais, né? E ali, quando Jesus está nos seus momentos finais, chegando a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então aqui Jesus, ele dá o exemplo, né? Ele ora por aqueles que estavam aqui, crucificando. Pai, perdoa. Eles não sabem as consequências. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Estevão também, né? Ele tem uma atitude muito semelhante quando ele está ali sendo apedrejado, lá em Atos 7:60. E a gente fica imaginando que é uma morte por apedrejamento, né? Você imagina só como que é aquela morte a conta-gotas, né? Uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, aquilo vai machucando, aquilo vai atingindo. Estevão fala, Pai, eu os perdoo, né? Eu não quero o mal dessas pessoas. E lá em Romanos 12:20, diz, né, que a gente tem dar água e pão ao inimigo. Talvez seja que essa uma das marcas mais difíceis para o cristão, né? A questão de você perdoar, de você não fazer o mal contra aquela pessoa que está te atingindo, né? E principalmente quando essa pessoa que está te prejudicando, essa pessoa que fez o mal, essa pessoa que de uma certa forma te alcançou, ela é muito próxima. Aí aquela situação toma mais o nosso interior, toma mais o nosso íntimo, né? Aquele sentimento, ele vai brotando, ele vai enraizando. E é interessante como a gente vê muitas vezes em situações de chacinas que são feitas, né? Muitas vezes, em alguns casos, a vingança, ela é feita muito tempo depois, né? E aí quando vão descobrir por que todas aquelas pessoas foram mortas, por que aquela família, por exemplo, foi morta? Porque alguém da família tinha prejudicado o outro. E aí Jesus diz, olha, essa é a lei do mundo. O mundo age assim. O mundo quer assim, mas vocês não.
vocês têm atitudes diferentes, vocês são talhados no amor, vocês são revestidos pelo meu amor. E é isso que vocês têm que mostrar para o mundo, o diferente, né? Vocês têm que mostrar para o mundo que eu vim para que sejam o quê? Pessoas plenas, pessoas abundantes, inclusive com relação à vingança, né? E o segundo ponto nessa nossa lição é o seguinte: buscar a paz com todos os homens. E aqui é o ministério da reconciliação. Como reconciliar é difícil, né? Porque na realidade, muitas vezes, quando há um delito, alguma situação, alguma agressão, muitas vezes ela deixa marca. Então, quando a gente tem que reaproximar, quando a gente tem que voltar, quando a gente tem que ir lá e fazer de novo, ou tem que voltar a conversar com a pessoa, a gente percebe que muitas vezes não era só aquele sentimento original, aquilo alastrou, aquilo aprofundou. Então, aqui Jesus diz: busque a paz com todos os homens. E quanto mais cedo buscar, é melhor, né? E é esse ministério da reconciliação que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 18. O terceiro ponto da nossa lição é não buscar a vingança, né? Romanos 12, 19 diz o seguinte: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aqui, de uma certa forma, né, quando a gente vê em Romanos 12, 19, a gente vê o seguinte: as coisas não vão ficar assim, não, né? As coisas não ficam assim. A toda ação tem sempre uma reação. Mas aqui deixa muito claro: quem vai dar a vingança, quem vai realmente pesar na balança é Deus. E Deus é sempre justo, né? Mesmo que essa justiça ela demore muito tempo, mesmo que essa justiça ela leve muitos anos para acontecer, mas com certeza a justiça ela sempre acontece, né? Queridos, a gente vai ver que realmente quando a gente passa a estudar essa questão da vingança, essa questão do ódio e da ira, como isso está relacionado com a gente, com as nossas famílias. Como muitas vezes há nas famílias, há nas igrejas essa questão, esses sentimentos, coisas que são ditas, coisas que são faladas, e como é que aquilo, né, aquilo perpetua, aquilo continua, né? E às vezes, muito lá na frente, alguém vem e fala: mas você fez isso, você fez aquilo. Às vezes você nem lembra mais daquilo, mas ficou guardado no coração, né? E aí a gente tem que lembrar que o coração da gente é a raiz de tudo. Tudo começa por aqui, porque aqui é que realmente as coisas o quê? Brotam, as coisas crescem. E é daqui que emana as fontes da vida. E aí a gente tem que preocupar realmente o que a gente tem guardado, né? Quando a gente fala coração, a gente fala coração-cérebro, né? Que é realmente o cérebro que realmente é responsável por tudo isso. Mas a gente tem que pensar que o que realmente a gente tem guardado? Será que quais são nas gavetas da nossa alma? O que a gente tem depositado ali? Quais são os sentimentos que estão ali, né? Lembrando que muitas vezes aquela gavetinha ela pode estar bem fechadinha, mas um dia ela abre e aquilo que está ali dentro sai. Vamos nos preocupar com isso, com o que a gente guarda no nosso coração, com o que a gente armazena na nossa alma, porque realmente o nosso Pai é bom. Ele é bom e é justo. E Ele, com certeza, Ele sabe tudo o que acontece com tudo e com todos. Nada fica encoberto e nem ficará.
O nosso padrão da vida cristã, né? Quando a gente olha Cristo, Ele é o nosso padrão, Ele realmente é o nosso modelo, Ele realmente é para onde a gente deve olhar, né? E aí a gente lembra daquele hino, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. Então, realmente, vivendo nesse mundo, esse mundo cruel, corrupto e extremamente injusto, e a tendência é piorar, quando a gente pensa assim, a gente fica até alarmado, né? Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso, que os nossos últimos dias seriam muito difíceis. É o que realmente a gente está vivendo e vendo. E principalmente com relação à justiça, à injustiça. A gente vê cada dia pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que não lidam bem com o dinheiro público, pessoas que tiram a vida de famílias, né? Essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão cada vez mais próximas da gente, né? E aí a gente pensa, cadê a justiça? Realmente a justiça do homem, ela é falha, né? Mas nós temos um Deus, nós temos um Pai que é justo. E é para Ele que devemos olhar. E Ele é o nosso padrão. É a Ele que devemos colocar todas as nossas aflições, todas as nossas mágoas e todos os sentimentos que estão em nosso coração, para que Ele realmente trabalhe e para que do nosso coração sempre brote o melhor. No nosso momento musical, que é o nosso segundo momento da EBD, nós vamos escutar hoje um hino que diz, mais perto quer estar. E quando a gente pensa nesse hino, mais perto quer estar, quando a gente vai procurando essa proximidade com Deus, a gente vai sempre tendo que fazer o quê? Rever as nossas atitudes, rever realmente o que estamos fazendo e o que estamos pensando. Que hoje, realmente, querendo ou não, o cristão, né, a pessoa que se diz cristã, ela realmente é o alvo de tudo. Todas as pessoas estão sempre olhando para nós, né? Principalmente para saber o que pensamos, o que somos e o que estamos, quais são as nossas atitudes perante as coisas da vida. Então vamos escutar? Mais perto quero estar. Descanso a mim.
De intercessão hoje, nós vamos começar agradecendo a Deus pela vida. Agradecemos que estamos no ano de 2022. Sobrevivemos a uma pandemia. Quantas pessoas ficaram para trás? E nós estamos aqui. Nós estamos aqui para louvar, agradecer e dar graças a Deus. Vamos orar, meus queridos, pela Ucrânia e pela Rússia. Por esses dois países que estão aí nessa luta e que, querendo ou não, estão influenciando todo mundo. Vamos orar pelas pessoas que estão ali, né? Famílias, lares que estão ali nessa guerra. Vamos para que Deus possa estar confortando essas pessoas. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso país. Esse ano, mais do que nunca, nós temos que clamar a Deus pelo nosso país. Ano de eleições. A gente vai ter um segundo semestre muito tumultuado com relação a essas questões, em que começam os debates e tudo mais. Vamos orar a Deus pelo nosso país, para que realmente seja feita a vontade de Deus e que as pessoas sejam trabalhadas. Esse ódio entre as pessoas, essa intolerância, né? Realmente Deus possa trabalhar o coração de cada um. Vamos orar pelos nossos missionários. Os missionários da nossa igreja, nós temos famílias missionárias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar por missões. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas famílias. Sempre, a nossa família, ela tem que estar sempre no altar de Deus. Família é um projeto de Deus. Então vamos orar pelas nossas famílias. Nesse momento em que os nossos lares estão sendo alvo de desemprego, de doenças, relacionamentos que foram desfeitos, né? Famílias que estão partidas. Vamos interceder a Deus para as nossas famílias. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Esse grupo de irmãos que carecem sempre da nossa atenção, do nosso carinho e muitas vezes, né, de uma palavra amiga. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Vamos orar por essa amada igreja, pelo pastor Valquimar, Lídia e Laís. Vamos interceder por esse casal, por essa família. Vamos orar pelos nossos ministérios, pessoas que estão trabalhando, para que Deus capacite ainda mais, para que possamos sempre fazer o melhor e para que outras pessoas sejam tocadas para trabalhar. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos interceder pelos dízimos e ofertas, para que esse dinheiro seja bem aplicado e para que as pessoas, né, possam realmente dizimar e dizimar com amor. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus esteja abençoando ele e a sua família. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão tristes, desanimadas, pessoas que estão se sentindo muito sozinhas. Vamos interceder para que Deus esteja presente em todos os lares, em todas as famílias. A todos, uma boa semana, uma semana de muitas alegrias e até breve no estudo do comportamento do crente. Nós estamos estudando sobre ética. Todos, uma boa semana.
é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é santo, grande e poderoso. Fazer essa leitura bíblica, está impressa em uníssono. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Amém? Que o Senhor subsiste para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos então louvar ao Senhor cantando. Confiarei
missões mundiais, que teve um tema muito forte, muito relevante para a atual situação que muitos países estão enfrentando. Nós temos acompanhado a Ucrânia, a Rússia, que vem sofrendo, né, a Ucrânia com a guerra, com os ataques da Rússia. Nós temos que clamar por esses países e por muitos outros países que vêm sofrendo por vários motivos, né, lugares em que nós temos cristãos que não podem defender a sua fé. Nós temos essa liberdade no nosso país e às vezes nós não a exercemos como de fato nós podemos, nós ainda podemos, apesar de a gente saber que tem tantas coisas que hoje também nos priva disso, né? Mas nós podemos defender a nossa fé, podemos falar que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor. Então, que nós possamos viver a compaixão, não só nesse período que nós tivemos em campanha, mas todos os dias, né, da nossa vida, é realmente mostrar a compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Vamos recitar o tema da nossa campanha de missões mundiais de 2022. Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo um pouco, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Evangelho pregar.
poder fazermos parte da Tua igreja, não só aqui em Belo Horizonte, mas também por todo o nosso estado, o nosso país. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz ser uma igreja missionária, uma igreja que tem a visão do Senhor, Pai. Uma visão de reino, uma visão, meu Deus, de alcançar outras vidas. E o Senhor também nos dá graça de nos envolver, de participar de diversas formas dessa dinâmica missionária, Pai. O Senhor continue, Deus, dando a cada um aqui essa consciência do Teu reino, essa consciência missionária, para que possamos, ó Deus, ter a certeza de que o que estamos fazendo é para a edificação do Teu reino, é para a expansão do Teu Evangelho, é para glorificar o nome do Senhor, ó Pai. Quantas vidas, ó Deus, que têm conhecido a Cristo, mesmo nesse momento de crise, momento de guerra, momento, Deus, que o nosso país enfrenta, de tanta mazela, de tantos desafios. O Senhor levanta a nossa igreja, o Senhor levanta, toca cada coração aqui, para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. Nós somos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Pai, por esse privilégio, e que o Senhor continue nos ajudando a sustentar a Tua obra, dando-nos, ó Deus, mais visão, mais compaixão, mais, ó Deus, sensibilidade pelas vidas daqueles que ainda não conhecem ou não foram impactados ou transformados pelo Senhor. Continue, ó Deus, a direcionar as nossas vidas, para que cumpramos mais e mais a Tua chamada, a Tua missão dada a nós. Obrigado, Pai, por poder fazer parte desse momento, e que as ofertas, as orações, tudo que for levantado, tudo que for organizado aqui nesse momento de campanha de missões mundiais, possa alcançar vidas e vidas serem transformadas para a honra e glória do Senhor. Damos graças por esse privilégio, pela visão que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus oramos. Amém. do aniversário da Cristolândia. A Cristolândia em Betim. Colocou?
A Cristolândia de Betim, ela completou, né, dia 29 de março, mas a gente sempre comemora em abril seu 8º aniversário. Né? Estamos há 8 anos em Betim, trabalhando e servindo a Deus da melhor forma possível. Nesses 8 anos, Deus nos permitiu escrever e agora contarmos diversas histórias. Diversas vidas passaram, né, pelas nossas vidas, de forma que tivemos a oportunidade de darmos testemunho daquilo que Deus é, né, daquilo que Deus faz, do poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Então nós estamos nesse mês de abril, nós estamos tirando o mês de abril inteiro para poder celebrarmos ao Senhor pelos 8 anos da Cristolândia. E a nossa primeira celebração vai acontecer hoje à noite, às 18 horas, na primeira igreja batista em Betim, ali no bairro Angola, a igreja que o pastor Itamar é o pastor presidente. Então, os irmãos que puderem e quiserem nos prestigiar com a sua presença, será um prazer muito grande para a gente ver o rostinho dos irmãos lá, cultuando ao Senhor com a gente nesse 8º aniversário da Cristolândia. A gente também está fazendo uma campanha, né, para presentear a nossa unidade da Cristolândia, uma campanha para adquirirmos ali uma TV que será utilizada nos nossos estudos. Recentemente fomos abençoados aqui pelos irmãos com um data show que havia sido doado, se não me engano, pela Petrobras, né? E aí, eu havia compartilhado com o irmão Valdir logo no iníciozinho de fevereiro. Ele falou: quais são as demandas lá do projeto, irmão? E é interessante pensar que quando a gente fala de um projeto social, nós não estamos falando de uma instituição ou uma entidade que é mantida ou sustentada pelo governo, embora a gente até pudesse ser, porque nós temos o trabalho que a gente desenvolve, nos credenciaríamos a recebermos verba do governo, não é pouca não, mas como nós somos um projeto missionário, entende-se, e como batistas que somos, a necessidade de trazer uma reflexão. Dizem que um bom pastor, um bom pregador, se eu não me engano foi Billy Graham que disse isso, é aquele que tem a Bíblia numa mão e na outra um jornal. Já ouviram essa expressão? Dizem que um bom pregador é aquele que tem uma Bíblia numa mão e o jornal na outra. Mas por que o jornal na outra? Porque o jornal é um sinônimo de contextualização que está passando, que está sendo vivido, né, no dia a dia. E a Bíblia é esse livro que vai nos preparar a lidarmos com o dia a dia. Porque às vezes algumas mensagens pode ser que fiquem distante da nossa realidade, quando a gente não abstrai. Mas quando a gente usa exemplos mais objetivos e mais próximos do nosso dia a dia, nos ajuda a fazer conexões que dê sentido àquilo que a mensagem da Bíblia está querendo nos trazer. Então eu queria compartilhar nessa manhã exatamente uma temática que está em circulação no mundo inteiro, a respeito de um comportamento de uma celebridade, né, hollywoodiana, que é o Will Smith. Eu não sei quantos viram aí a atitude dele na premiação do Oscar, no domingo passado. Eu queria que a gente pensasse nisso. E a proposta que eu trago para os irmãos de tema exatamente é a justiça do reino de Deus. E aí a gente vai entender por que eu estou querendo compartilhar esse tema e onde a gente vai caminhar com o desenvolvimento dessa mensagem.
Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, verso de número 33. É um texto muito conhecido pela igreja, acredito eu. Eu queria que a gente pudesse meditá-lo, não só nele, mas em alguns outros, mas ele será a nossa base de reflexão nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 33. Amém? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, graças damos ao Senhor mais uma vez por essa manhã, por esse momento em que estamos aqui cultuando ao Senhor, Pai. E nesse momento em que estamos diante da Tua Palavra, diante dessa temática que é a justiça do reino, que o Senhor possa nos capacitar a compreender a Tua justiça, Pai. Ilumina-nos, ó Deus, dá-nos compreensão acerca da Tua Palavra, dá-nos o entendimento necessário, principalmente para que possamos, uma vez sabendo, viver aquilo que sabemos. Agradecemos ao Senhor por esse momento, no nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Jesus está orientando os seus discípulos. O contexto desse texto é expressado nos versos anteriores, onde Jesus, lá no capítulo, ainda no capítulo 5, no verso 26, ele interpela os seus discípulos dizendo: olha, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí Jesus ele vai construindo um raciocínio, ele vai discorrendo acerca disso, dessas necessidades humanas, que são sim extremamente necessárias, mas ele vai dar aqui uma ênfase, que a maior necessidade humana é que a gente aprenda a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu já falei aqui com os irmãos algumas vezes, e é sempre bom repetir, que quando nós pensamos em reino, a gente não pensa somente num lugar, porque a gente tem talvez uma ideia abstrata de imaginarmos o reino como um lugar que Deus está preparando, mas a própria Bíblia deixa claro que o reino é o governo de Deus nas nossas vidas, que começa agora, assim que aceitamos o senhorio de Cristo, e irá se consumar, ou ele irá estar na sua totalidade quando ele vier em glória. Então sim, nós estamos vivendo o reino de Deus, somos cidadãos do reino, somos pessoas governadas por Cristo, e pessoas então que são governadas por Cristo precisam viver a lei do reino, precisa viver submisso ao seu Senhor. Por isso que a coisa mais importante para um discípulo, a coisa mais importante para a igreja, é buscar em primeiro lugar o reino, é buscar em primeiro lugar estar sujeito ao Senhor do reino, é viver o que o reino ensina ou nos direciona a viver. E algo que é tão importante nessa vida no reino é a justiça do reino. Eu me lembro que quando eu estava ainda cursando teologia, nosso professor de Novo Testamento, teologia do Novo, sempre dizia o seguinte: todas as vezes que vocês pensarem em reino de Deus, aliás, toda vez que vocês pensarem em justiça de Deus, pensem sempre no Evangelho. O Evangelho de Cristo é a expressão máxima da justiça de Deus. O Evangelho de Cristo é a expressão máxima
da justiça de Deus. O que o Evangelho comunica em termos de justiça? Comunica que todos somos pecadores e que, por sermos pecadores, estamos destituídos da graça de Deus, da presença gloriosa dele. E comunica que a consequência maior disso, o salário do pecado é a morte. Só que o Evangelho também comunica que alguém que não tinha culpa, alguém que fosse justo, alguém que fosse integralmente correto, era o único que poderia pagar pelo preço daqueles que são injustos. A gente conhece na história do povo de Israel, da história do povo de Deus, que era feito os sacrifícios exatamente como forma de alguém pagar o preço pelo pecado. Alguém que fosse puro pagando por alguém que fosse impuro, alguém que não fosse, que não estivesse aceito, fosse aceito por Deus. E é por isso que a gente vê a Bíblia chamando Jesus também de Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que foi oferecido pelo próprio Deus, para que, uma vez sacrificado, pudesse pagar pelos pecados daqueles que estivessem, que não fossem justos. É um justo pagando pelo preço dos injustos. Essa é a justiça do reino. Esse ato, a gente vê que a Bíblia chama, esse ato de justiça do reino, a gente vê que a Bíblia chama isso como um ato de amor. Não é um ato de amor condicional, é um ato de amor incondicional. A gente vê que a Bíblia chama isso de ato de graça, que é um favor imerecido. Então, quando eu penso em justiça do reino, eu penso nesses elementos. Eu penso que eu não mereço, eu penso que alguém que nunca fez nada de errado pagou pelos meus erros, eu penso que eu fui amado de uma forma que talvez nem eu consiga mesmo dimensionar, a tal ponto de alguém pagar esse preço de morte por mim. Isso é ser justo na perspectiva divina. Isso é justiça. E por que é bom a gente ter essa elucidação? É porque o que foge disso é justiça humana. A Bíblia fala que se a nossa justiça não for uma justiça que excede a dos fariseus, e é interessante que quando esse texto é mencionado, Jesus ali no capítulo 5, verso 20 de Mateus, ele está falando que os fariseus pudessem ser a maior referência de homens corretos no povo judeu. A maior referência de moralidade naquela época eram os fariseus. As pessoas que aparentemente viviam de uma forma que poderiam ser consideradas merecedoras da salvação. E a gente sabe que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, ainda que eles pudessem ser plenamente morais, eles ainda continuariam em dívida com Deus, não os habilitariam a ser salvos. Então, quando Jesus chega lá no capítulo 5 de Mateus, ali no Sermão do Monte, falar com seus discípulos: olha, vocês estão achando que modelo, que exemplo, referência de justiça é a dos fariseus? Eu falo para vocês que se a justiça de vocês não excederem a dos fariseus, vocês não vão viver o reino, vocês não herdam o reino. E a gente então começa a compreender que a coisa é mais séria do que a gente imagina. A Bíblia também ensina que quando a gente se sente injustiçado, é natural querer retribuirmos, não é verdade? A Bíblia fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas antes dar o bem.
dependente do que recebemos. A Bíblia fala que a ira pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor e não a nós, porque Deus sabe praticar justiça, a gente não. Eu já disse aqui algumas vezes, se não me engano no início de fevereiro, numa reflexão, que nosso senso de justiça, ele está mais pautado para um senso de vingança. A gente sempre quer devolver na mesma moeda com um troquinho a mais, não é verdade? E é isso que eu queria que a gente pensasse nessa manhã, porque quando eu olho, por exemplo, para o que aconteceu, aquilo ali é só um exemplo que eu quero ilustrar para os irmãos acerca de vivermos a justiça do reino. É bom que a igreja seja lembrada, é bom que a gente seja chacoalhado pelo Senhor, porque quando a gente às vezes se apoia na nossa moralidade, às vezes a gente acha que isso é o suficiente, e Deus mostra que não. Quando ali naquela cerimônia de premiação do Oscar, o ator Chris Rock faz uma piada infame com a esposa do ator Will Smith. Não sei quantos aqui viram. Will Smith, ele dá um sorriso sarcástico e se levanta e vai em direção ao Chris Rock. Todo mundo acha que ali pudesse até estar combinado que iria acontecer, mas a gente percebe que depois não foi, não. Foi um ato, entre aspas, espontâneo. Will Smith chega e vira um tapa na cara do Chris Rock, na frente de toda a plateia, na frente de todas as câmeras, na frente do mundo inteiro. E aí muitas pessoas, a gente vive num mundo hoje muito polarizado, né? Sempre ou é 8 ou 80. Então sempre tem as pessoas que vão de um lado defender ali o Chris Rock, e tem outras pessoas que estão do lado do Will Smith, defendendo a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude. A verdade é que o que aconteceu ali é uma evidência da nossa humanidade, da nossa natureza humana caída. O Chris Rock, ele faz uma piada onde ele é beneficiado em querer humilhar o outro, e as pessoas gostam disso. A Bíblia, no Salmo 1, ensina que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que tem prazer em estar lá vendo as pessoas zombarem umas das outras. Mas é interessante que quando aperta o seu calo, quando chega a sua vez, eu me lembro de uma frase que foi dita certa vez, dizendo o seguinte: olha, se você estiver num lugar onde as pessoas estão falando mal do outro, fique tranquilo, quando você sair falarão mal de você. Fique tranquilo. Se você está lá nesse lugar onde estão falando mal do outro, e você está lá, às vezes nem opinando, nem falando nada, só está observando, fique tranquilo, quando você sair falarão mal de você. Isso é coisa do ser humano. Isso aí está marcada nessa natureza caída nossa. E aí então, quando o Chris Rock faz esse comentário pertinente a respeito da esposa do Will Smith, ele se sente agredido, se sente violentado. E aqui não estou justificando, estou só narrando os fatos. Ele se sentiu agredido, ele se sentiu violentado, ele se sentiu desrespeitado. E esse sentimento o faz querer devolver na mesma moeda. Só que ele não ia falar da esposa do Chris Rock, eu nem sei se ele é casado, acredito que não, né? Ele não ia falar da esposa do Chris Rock, embora se fosse para poder pagar na mesma moeda seria dessa forma. Mas ele quis mostrar para o Chris Rock que o que foi dito machucou ele de tal forma como um tapa na cara. E ele então se levanta, vai em direção ao Chris Rock e dá aquela bufetada, né, como dizem, dá aquela bufetada lá e
e as pessoas ficam ali agora ligando o seu modo julgamento, né? Botão automático do julgamento. Quem é o certo da história? A verdade é que aquela história não tem quem seja certo. A verdade é que se o Will Smith quis proteger a honra da sua esposa, ele a fez da pior forma possível, porque a violência, a gente tem aprendido isso, ela não resolve, ela não pacifica. A violência, ela só promove mais violência. Jesus, ele já estava ensinando isso para os seus discípulos já há um bom tempo. Na verdade, Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos que viver o reino de Deus era viver uma forma muito diferente desse reino, desse mundo caído que a gente vive. E viver então o reino de Deus requer da gente coisas que nós não estamos preparados para ter em nós mesmos, dependendo de nós mesmos. A gente não está preparado. Talvez alguém pudesse dizer que a atitude do Will Smith foi uma falta de inteligência das suas emoções, onde ele não conseguiu controlar ali o seu ímpeto e ali partiu para a agressão. A verdade é que faltou o domínio próprio que o Espírito Santo concede àqueles que o buscam, àqueles que são dele. Faltou ali a longanimidade que o Espírito Santo produz na vida daqueles que são de Cristo. Faltou ali a mansidão, enfim, faltou o fruto do Espírito. E se a gente não se sujeita ao reino de Deus e não buscamos a justiça de Deus, a justiça do reino na nossa vida, também nos faltará. Ainda como crentes, quantos de nós aqui às vezes nós nos sentimos afrontados, nervosos quando sofremos uma fechada no trânsito? Quando a gente está numa fila ali, seguindo ali, recentemente a gente viveu isso, estava um trânsito parado e a gente na fila seguindo ali, um cara passa ali por todo mundo e quer se beneficiar em detrimento ao outro, prejudicando o outro, não se importando com o outro. A gente se sente ferido, a gente se sente violentado, a gente se sente injustiçado. E se permitirmos que esse sentimento natural de injustiça tome conta dos nossos corações, a gente vai querer agir da forma que a gente julga ser justo, agir da forma que a gente julga ser correto. Por isso é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Porque quando eu busco a justiça de Deus, ou eu a pratico, eu abro mão da minha justiça. Eu abro mão do meu senso de justiça. Eu e você somos chamados a viver o reino diariamente e de forma plena, na sua totalidade, mas isso só é possível na dependência do Pai. E em momentos como esse, algumas pessoas da inteligência emocional falam assim: olha, quando você se sentir irado, quando a raiva vier, conta de 1 até 10. Você vai ganhando oxigenação no seu cérebro, a fim de que você consiga raciocinar e pensar o que deve ser feito, não o que você quer fazer. Conta de 1 até 10. Eu lembro que minha mãe falava: conta de 1 até 10, se não der, conta até 20. Se não der, vai continuando contando. Jesus ensina uma coisa melhor para a gente. Busque em primeiro lugar o reino. Fala com o Pai. Sinta-se tratado pelo Senhor. Eu quero então compartilhar com os irmãos um testemunho do que é viver isso. Algum tempo atrás, talvez há uns 9, 10 anos atrás, eu ainda morava com meu pai, com meu irmão,
E quem não sabe, eu sou atleticano, mas eu não sou atleticano roxo, sofredor, se o time perde, entra em depressão, nada disso. Mas meu irmão é. Eu me lembro que o Atlético, quando estava naquela crise, naquele momento que só Jesus na causa, o Atlético havia perdido não sei para quem, acho que era para o Fluminense ou Flamengo. Eu cheguei em casa, eu nem tinha acompanhado o jogo, eu só sabia que o Atlético tinha perdido. E eu falei com meu irmão: perdemos mais uma. O meu irmão, que é fanático, se sentiu humilhado, se sentiu provocado, e ele veio para as vias de fato comigo. Ele veio me agredir. E a gente começou a discutir, eu não entendi o porquê que ele estava agressivo daquele jeito. Eu não falei nada dele, eu falei do Atlético, mas falar do Atlético era falar dele, né? E ele se sentiu agredido a ponto dele me dar um tapa na cara. E ele me deu um tapa na cara, e aí o sangue ferveu, e eu fui para revidá-lo, e ele, como ele é lutador também, né? Ele se defendendo, aquela coisa toda. Eu lembro que meu pai estava na cozinha, chegou e separou a gente. E no que ele separou a gente, eu achei que meu pai ia perguntar: o que está acontecendo? Mas do nada, meu pai não falou nada e simplesmente virou a mão na minha cara, de graça. Aquilo me deu muita raiva. Eu falei: olha, ele não sabe nem o que está acontecendo e do nada ele me bate. Eu lembro que na ocasião, quando ele bateu em mim, meu óculos voou, quebrou a lente, aquela coisa toda, e eu me senti muito, mas muito injustiçado. Eu já estava me sentindo injustiçado porque não achava que a postura do meu irmão fosse para tanto. Mas quando meu pai chega para poder separar e gratuitamente me agride, eu me senti muito injustiçado. E para não desrespeitá-lo, eu me lembro que eu abaixei a cabeça, saí da sala, fui direto para o meu quarto, fechei a porta, coloquei o travesseiro no rosto e comecei a chorar. Chorar de raiva. Se eu puder dizer isso, chorar de ódio. Estava ali externando as minhas emoções, e chorava. E aí foi inevitável não pensar, falei: olha, se fosse minha mãe que estivesse aqui, ela ia separar nós dois, ia nos repreender, talvez deixaria a gente ali de disciplina, embora a gente fosse já grande, né? Eu aí com os meus 26 anos, meu irmão com os seus 24, e foi inevitável. E eu fiquei com muita raiva do meu pai, fiquei com muita raiva do meu irmão, fiquei com muita raiva de tudo ali, uma vontade de sair de casa, pegar as coisas e ir embora. Falei: vou ficar nesse lugar aqui. Estou abrindo meu coração para os irmãos. E aí a gente, quando está em crise, a gente tem que estar em Cristo, porque é Ele que apazigua as nossas crises, não é verdade? E aí eu fui orar. Só que eu fui orar expondo para Deus o meu sentimento de injustiça. E à medida em que eu ia orando, eu sentia que o Espírito Santo falava no meu coração, dizendo assim: olha, você sabia como agir, o errado foi você. Eles ainda estão no tempo da ignorância, você não. Você tem capacidade, você tem a mente iluminada para saber como agir, e você não agiu como deveria. E aí na hora que eu tive esse pensamento, eu falei: pô Deus, mas até o Senhor? Eu achei que o Senhor ia estar do meu lado. A gente quer alguém para passar a mão na nossa cabeça, né? Mas falar a verdade é a melhor coisa. E aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu não estava mais com raiva só do meu pai. Eu estava com raiva do meu pai, com raiva do meu irmão, e eu estava com raiva de Deus. Deus não estava me consolando, Ele estava me confrontando. Oh meu Deus, eu me sentindo muito confrontado. E ali, quando eu acalmei,
talvez depois de, sei lá, uns 30, 40 minutos de choro, eu chego assim para o Senhor e falei, tá bom, o Senhor está certo, o que eu faço agora? E aí vem na mente, vai lá e pede perdão. Meu Deus, eu que apanhei, eu que vou pedir perdão? Vai lá e pede perdão. Aí eu falei, sério, não brinca. Pedir perdão? Não era só perdoar eles e está tudo pronto, não, está tudo simples, resolvido. Tem que ir lá pedir perdão. Chegar e falar assim, que desculpa, eu errei. Errei porque eu dei minha cara para vocês baterem. Será que é isso? Não, eu errei porque eu não agi, eu não busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse foi o meu erro. E aí virou uma bola de neve. Aí na hora que eu tive essa compreensão, aí eu fiquei com raiva não mais do meu irmão, eu fiquei com raiva não mais do meu pai, e também não fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Muita raiva. Foi assim. Pra que isso? Olha, apanhou de graça. Você sabia o que deveria fazer e não fez. Por quê? E aí comecei a me cobrar. Comecei a me sentir culpado. E aí, diante dessa culpa, eu chego diante do Senhor e falo, Deus, me perdoa. Porque o Senhor nos dá a oportunidade diariamente de dar testemunho do Teu reino. Nos pequenos gestos, e nessa eu falhei. Às vezes a gente quer ser observador de tantas coisas, mas nas pequenas a gente tropeça. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu errei. E aí no meu coração veio aquela paz, sabe essa paz que a gente tem quando reconcilia com Deus? E aí quando, estando em paz com Deus, ele vai lá e fala, pronto, agora vai lá e pede perdão para o seu pai e para o seu irmão. Eu falei, amém, eu vou lá. Eu saí do quarto com a cara inchada, não pelo tapa, mas de tanto chorar. Fui ao banheiro, lavei o rosto e tal. E aí, quando eu olhei no espelho, eu falei assim, Senhor, me ajuda a glorificar o Senhor. Me ajuda, porque não é fácil não. E fui, saí do banheiro, fui em direção à sala. Meu irmão estava sentado no sofá. Me lembro dessa cena como se fosse hoje. Ele estava com a perna cruzada e uma das pernas estava balançando, sinônimo ali de agitação, ansiedade, nervosismo. Ou seja, a coisa ainda estava fervendo ali no sangue. E quando eu cheguei perto dele, eu falei, eu preciso conversar com você. Ele se levantou imediatamente e já se posicionou como um boxeador. Eu falei assim, não, eu não vim para agredir não. Eu quero te pedir perdão pelo que eu falei, como eu agi com você. Me perdoa de coração. E eu vi aqueles punhos cerrados dele se abaixando, a expressão dele se abrindo, a lágrima descendo, e ele vem, me abraça forte, mais forte, mais forte, e começa a falar, maninho, me perdoa, me perdoa. E a gente ali abraçado, chorando, chorando. De repente meu pai abre de novo a porta da cozinha e já vai achando que a gente estava se engalfinhando novamente. E ele estava cortando um bife, ele então saiu com a faca assim na mão. E ele olhou para aquela cena ali. Eu olhei para ele e falei assim, estamos nos reconciliando. Ele olhou para aquilo ali e começou a chorar. E veio abraçar eu e meu irmão e me pedindo perdão. E aí aqueles 3 homens juntos ali, aqueles 3 marmãs chorando junto, e um chororô que só. E eu falo que aquele choro, irmãos, foi um choro de deixar um peso de lado. Foi uma leveza extraordinária, uma leveza de estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, de estar vivendo exatamente a justiça do reino, abrir mão do meu senso de justiça. Eu fico pensando que se Deus não tivesse tratado no meu coração aquele dia, é bem provável, irmãos, que até hoje eu não pudesse estar conversando com meu irmão. Eu sei como a gente é, como família, eu sei.
eu não tenho dúvida que a gente talvez não estaríamos conversando até hoje. Pensem nas suas relações. Quantas de nós, às vezes, temos relações distantes ou quebradas por conta disso? Por conta do nosso senso de justiça. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a justiça do reino de Deus. O Evangelho da graça, o Evangelho do amor incondicional, o Evangelho do perdão, o Evangelho que transforma as nossas vidas independente de quem está certo e está errado. Porque na verdade, quando é a natureza falando, a natureza pecaminosa falando, ambos os lados estão errados. Ambos os lados. A gente precisa deixar o Espírito Santo tomar o nosso coração, para que a justiça do reino possa prevalecer na nossa vida, nos pequenos, nos grandes detalhes da nossa vida. Que a gente possa olhar para esses momentos como o que aconteceu ali com o Chris Rock, com o Will Smith, com a sua esposa, como o que aconteceu comigo, com o meu irmão, com o meu pai, como o que acontece com todos nós. A gente possa olhar para isso e falar assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá força, me dá graça para viver a tua justiça e não a minha. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê força para isso. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chama a abrir mão do nosso senso de justiça. E que bom que o Senhor nos chama a isso, porque o nosso senso de justiça, ele é um senso de justiça falido, marcado pelo senso de vingança. Por isso, Deus, livra-nos a cada dia de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, da influência do velho homem na nossa vida. E que a gente diariamente possa estar buscando o teu reino, a tua justiça, o teu evangelho prático nas nossas vidas, para que teu nome seja honrado e glorificado a todo momento. Em nome de Jesus. Se ficarem bem, meus irmãos, e que esta seja a nossa oração, mais de Cristo. Irmãos, louvamos a Deus por mais um culto. Nós louvamos a Deus pela presença da irmã Dinorá no início do culto
não citei, mas nós estamos muito felizes, viu, irmã? Com a sua presença aqui. Eu sei que também a senhora está muito presente, muito feliz de estar conosco nessa manhã. Irmãos, não esqueçam da visita no próximo sábado, como a Regina informou, lá no local. Obrigado, Senhor, por mais esse culto que podemos prestar ao Senhor. Que o Senhor possa recebê-lo como cheiro suave às narinas do Senhor, ó Pai. E agora, Deus, leva-nos, ó Pai, de volta para os nossos lares, para as nossas casas, na Tua santa paz, na Tua santa proteção. E que a gente possa, Deus, viver o Teu reino, a Tua justiça, não só hoje, mas essa semana e todos os dias da nossa vida. Que Deus, o Senhor possa nos abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.